nós precisamos fazer ou ser para nos tornarmos uma grande bênção? Abra sua Bíblia aí em Tiago, epístola do apóstolo Paulo ao jovem Tiago, lá no finalzinho, depois de Hebreus, antes de 1 Pedro, lá no finalzinho, perto lá de Apocalipse, volta um pouquinho, Tiago capítulo 4, versículo de número 7, Tiago capítulo 4, versículo 7, amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: pastor, o que eu preciso para ser uma grande bênção? Primeira parte do texto aí diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Para nós nos tornarmos uma bênção, nós precisamos colocar Deus acima de qualquer coisa. E o Espírito Santo é tão tremendo que a pastora falou no começo que nós precisamos priorizar Deus. Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo dizia a Tiago: Tiago, você quer ser uma bênção, filho? Você quer que a sua igreja seja uma bênção? Então ensina aquele povo a colocar Deus acima de qualquer coisa. Aí eu pergunto: trabalho é importante? Sem dúvida nenhuma, é dele que vem o nosso sustento, mas Deus é mais importante. Filho é importante? Claro que é importante, é herança de Deus para nós, mas Deus é mais importante do que os nossos filhos. Família é importante? É importante, mas Deus é mais importante. Passeio é importante? É importante, mas Deus é mais importante. Churrasco com Coca-Cola com os irmãos é importante? Sem dúvida nenhuma, mas Deus é mais importante. Carro, casa é importante, mas Deus deve ser mais importante. Aniversário de filho é importante, mas Deus precisa ser mais importante. Férias, descanso, tudo isso, gente, é importante, mas Deus deve ser mais importante nas nossas vidas. Você entende? Eu quero ser uma bênção, eu preciso ser uma bênção, só que eu preciso colocar Deus no seu devido lugar na minha vida. Amém? Eu quero ser uma bênção de quem? Do dinheiro? Não, eu quero ser uma bênção de Deus. Eu quero ser uma bênção de quem? Da minha família? Não, eu quero ser uma bênção de Deus. Então, eu preciso colocar Deus no lugar que Ele merece. Amém? Deus precisa ser colocado nas nossas vidas acima de qualquer coisa. Marido, esposa, filho, casa, passeio, viagem, compromisso, amizade. Olha, qualquer coisa. Deus é mais importante. Seguindo o texto aí, ele diz o quê? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É preciso saber que nós vivemos em uma constante batalha espiritual. O diabo, o nosso adversário, a palavra diz que ele anda ao nosso derredor bramando a quem ele possa tragar. Nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual. Nós não podemos andar no limite da nossa vida espiritual. Foi interessante ontem o que o Nelsinho Júnior falou. Diz que os jovens chegam para ele no namoro e diz para ele: pô, Nelsinho, até onde eu posso chegar no namoro? Aí ele não responde, ele falou: não respondo isso. Sabe por quê? Porque se eu falar, ele vai querer andar no limite. E é no limite é que a gente cai. É quando a gente está no limite, é quando nós colocamos. Gente, o diabo é astuto. A palavra resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir o quê? Resistir ao pecado, resistir às ofertas de Satanás, os manjares desejáveis, aquilo que a nossa carne deseja. Nós precisamos resistir ao diabo. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, o que ele fez? Ele resistiu ao diabo, para que o diabo fugisse dele. Nós não podemos andar no limite, fugir de toda aparência do mal, diz a palavra. Nós não temos que abraçar o mal, nós não temos que esperar que o mal cresça. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero ser uma bênção, então a partir de hoje eu vou começar a resistir ao diabo em tudo aquilo que ele me oferecer. Amém? E ele oferece.
Todos os dias Ele oferece. Todos os dias Ele oferece uma saída, uma maneira para te levar ao pecado, para te distanciar de Deus. 3, continuando aí. Ele diz o quê? Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Preste atenção, que aqui Ele não diz, olha filho, eu vou me chegar a você, e se você quiser, você chega a mim. Chegai-vos, pois, a Deus. Sou eu que preciso chegar a Deus. Sou eu que preciso buscar esse Deus. E qual é o meio de comunicação entre o crente e Deus? Qual é a ligação direta? É o quê? Oração. Oração. Aqui fala de oração, de tempo gasto em comunhão com Deus. A pastora falou na quinta-feira que nós precisamos tirar tempo para orar, tempo para estar na presença e em comunhão com Deus. Eu sei que os dias são corridos. E olha, os tempos modernos estão impedindo o crente de orar. A correria, a loucura do dia a dia está impedindo o crente de tirar tempo para orar. Por isso, tanta fraqueza espiritual. Por isso, tanta frieza espiritual. Por isso, tanta falta de fé, tanta falta de confiança em Deus. Sabe por quê? Porque a gente não tira tempo para orar. A gente não tira tempo para estar na presença de Deus. Quantas vezes por mês, eu não vou nem falar por semana, você tranca a porta do seu quarto para orar a Deus, sozinho? Não existe isso. Por isso o crente é tão fraco. John Wesley, a pastora contou essa história aqui, interessante. Ele orava tanto, que na beirada da cama dele, aonde ele colocava os joelhos, ficou fundo, de tanto que ele orava, no assoalho de madeira, afundou de tanto que ele orava. E diz estudiosos que a casa dele se tornou patrimônio histórico, né? Aí é aberto para visitação como um museu. E uma escola levou os alunos, uma escola de teologia levou os alunos para visitar, a escola bíblica, né? Levou os alunos, as crianças, para visitar a casa de John Wesley. E quando eles entraram, passaram pela biblioteca de John Wesley, pela sala, né, pelos cômodos, chegaram no quarto de John Wesley. E o quarto, a cama estava cercada, e o professor falou, olha, John Wesley ficava aqui, né, era esse o lugar onde ele ficava, e essas marcas no chão eram os joelhos de John Wesley, de tanto que ele orava, de tanto tempo que ele passava em oração. Aí terminou, o pessoal saiu dali, entraram no ônibus, fizeram a chamada, faltou uma criança. O professor volta lá, procura nos cômodos e vai procurando, Aí ele acha a criança no quarto de John Wesley, com o joelho no mesmo lugar onde Wesley orava. Quando o professor chegou lá, falou, Billy Graham, vamos embora, filho. O pessoal já está indo embora. Sabe quem é Billy Graham? Um dos maiores pregadores da história moderna. Um dos maiores pregadores da história moderna. Amém? Oração, gente. É oração que toca o coração de Deus. Não é resmungar, não é cobrar, não é fazer beicinho, nada disso toca o coração de Deus. A única coisa que toca o coração de Deus é um crente de joelhos, é um crente clamando. A palavra diz que a oração alcança o trono de Deus. É a única coisa que ultrapassa o teto, que ultrapassa os céus dos céus e chega no trono santo do Senhor. É a nossa oração. Amém? Então não adianta você bater porta, você bater o pé, você ficar com... É oração que vai mudar a sua história. É a oração que vai fazer de você uma bênção. Continuando, ele diz, limpai as mãos, pecadores. Aqui fala de confessar pecado, de santificação. Para ser uma bênção, eu preciso me desviar do mal. Não tem jeito, gente. Não tem jeito de servir a dois senhores. Ou eu vou agradar um e desagradar o outro, ou vou agradar o outro e vou desagradar o um. Não tem jeito. Então, é necessário santificação, confessar os pecados. Pecado, ele não pode ter domínio sobre a sua vida. Ele não pode te controlar. O pecado, ele não pode ter participação ativa na tua vida. Sabe o que o pecado precisa ser? Um erro. Sabe aquele equívoco? Errei. Ai, meu Deus.
Ele não pode ter hora e data marcada para acontecer. O pecado deve ser um equívoco. E nós precisamos nos limpar de tudo aquilo que nós sabemos que é pecado. E de tudo aquilo que nós fazemos que sabemos que desagrada a Deus. Porque tem coisas assim, não tem? Tem. Tem coisas que eu sei que eu faço que desagrada a Deus. Tem coisa que você faz que você tem certeza absoluta de que desagrada a Deus. Estas coisas precisam ser eliminadas para que eu me torne uma bênção. Continuando, ele fala aqui daqueles que têm duplo ânimo. Isso é interessantíssimo. São aqueles que são inconstantes. São aqueles que são divididos. Num dia está cheio de Deus. No outro dia está mergulhado de cabeça no pecado. São pessoas divididas que não sabem se servem a Deus ou se servem o mundo. Anda com o pé em duas canoas, um pouco com Deus, um pouco com o mundo. São pessoas que num dia são soldados valentes, fervorosos, no outro dia se esconde da batalha. Num dia eu quero Deus com todas as minhas forças, e no outro dia eu abraço o diabo e saio aí dando rolê. Um dia eu me entrego para Deus, e no outro dia eu me entrego para o pagode, eu me entrego para o samba, eu me entrego para balada, eu me entrego. Não dá, gente. Não dá. Abraão, para ser uma bênção, ele precisou se posicionar e servir somente a Deus. Gente, eu não tenho absolutamente nada contra a música secular. Não tenho mesmo. Absolutamente nada. Para mim, nem fede, nem cheira. Mas aí eu pergunto, o que isso te edifica? O que isso traz de bom para você? O que acrescenta em você? O cara falar que eu te pego, acrescenta o que em você? Produz o que em você? Nada, gente. Sabe quem está falando isso? O diabo. Eu te pego, e você fala, vem mesmo. Pega mesmo. Você está entendendo? Eu tenho que olha, Abraão, ele precisou se posicionar. O pai de Abraão, ele fazia estátua, ele fazia ídolos. Imagine quantos ídolos Abraão tinha na casa dele. Cada dia ele se prostrava diante de um. Tinha o mês inteiro, todo tipo de ídolo. Eles eram ricos porque eles fabricavam ídolos. Mas um dia, Deus chamou Abraão e falou, Abraão, tem promessa para você, filho, e você vai se tornar uma bênção. Você vai ter que ser uma bênção. Sabe o que ele fez? Meteu o pé em tudo aqueles ídolos e falou, só vou servir a Deus. A partir de hoje, pertence a Deus somente. Sabe por quê? Porque eu quero ser uma bênção. Então a minha vida é só para Deus. Amém? É posicionamento, gente. Aquilo que não me acrescenta nada não serve para absolutamente nada. 6, continuando aí. Limpai o coração. Aqui cabe a lei da física, que diz o seguinte: 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. O nosso coração precisa estar limpo para que Deus possa entrar. Diga assim: o meu coração precisa estar limpo para que Deus possa habitar nele. A palavra diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, serei contigo e farei em ti morada. O problema é que Deus bate, a gente até abre, mas atrás da porta tem tanta tralha que ele não consegue entrar. Por quê? Porque o coração está cheio de tralha, está cheio de lixo velho, de raiva, ressentimento, coração endurecido, cheio de trauma, cheio de revolta, cheio de lixo. É o ecoponto. O coração é ecoponto, não tem nada, só lixo, só porcaria. E a gente faz questão de manter ela guardada. O coração precisa se esvaziar destas coisas. O nosso coração precisa ser limpo e puro para que Deus possa habitar. O coração do crente não pode ser um depósito de lixo. Então, vai hoje, começa a fazer uma faxina, porque Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Ele quer cumprir as promessas que Ele tem na sua vida, todos nós temos promessas. Ele quer que você se torne uma bênção a partir de hoje, mas é necessário limpar o coração. Amém? Ressentimento.
murrinha, ressentimento, coisinha mesquinha, que você fica reservado, guardando lá atrás, de anos. A pessoa de repente até morreu já, e você ainda guarda raiva da pessoa. Do que ela me falou, em 1970, lá. É engraçado como a gente lembra dessas coisas, né? A gente lembra com uma nitidez. Quando você chama isso na memória, mas vem com tanta autenticidade que parece que é na hora que está acontecendo. A gente fica até com raiva de novo. É ou não é? É ou não é? Quando você lembra de alguém que fez alguma coisa para você, parece que foi agora o negócio. De tão perfeito que vem a imagem. Agora, perguntar qual foi a última bênção que Deus deu a você. Me dizer. Qual foi a última vez que Deus deu um milagre na sua vida? Milagre? Milagre? Quando aconteceu o milagre? Você entendeu? Sabe por quê? Porque a gente faz questão de guardar essas mesquinharias, essa coisa. Vamos limpar o coração em Jesus. Sabe por quê? Jesus foi xingado, cuspido, apedrejado, crucificado, e morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus e continua sendo filho de Deus. Porque na hora que ele estava lá na crucificação, sabe o que ele falou para Deus? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque se ele tivesse falado, seus miseráveis, vocês vão morrer, seus... Acabou o plano de Deus na vida de Jesus. Você está entendendo? Nós temos que ter um coração limpo, um coração puro, em nome de Jesus. Não deixa o diabo manter essas coisas no seu coração, porque é isso que te afasta de Deus, é isso que te faz frio, é isso que te impede de viver a glória e a plenitude de Deus na sua vida. Vamos lá, vamos mais. 7. Diz assim: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Aqui fala de perder o prazer pelo pecado. Preste atenção. O pecado, ele deve ser motivo de tristeza e de abatimento nas nossas vidas. Quando eu cometo pecado, sabe qual deve ser a vontade? Chorar. De bater a cabeça na parede. Sabe? Por que eu fiz isso, hein? Oh, meu Deus, perdoa, por que eu fiz isso? Olha, eu não vou fazer mais, eu não vou. Isso tem que te cair mal. Sabe quando você perde o dinheiro no rola-bola? Quem já perdeu dinheiro no rola-bola? Rola-bola, rola bola. Dentro lá, que os ganham. Não? Quem já perdeu dinheiro em algum tipo de jogo? Não mente não, não mente não. Quando você faz alguma coisa que você perde um dinheiro, que você fala assim, caramba, eu não devia ter feito isso. Já pensaram? Já aconteceu isso? Já. Você perdeu um dinheiro, você está com dinheiro assim, e você fala, pô, se eu fizer isso, vai dar certo, e você faz e deu errado. Você fala, pô, não devia ter feito. Não é uma frustração? Você não fica triste? Você não fica abatido? Você não fica com você mesmo falando, caramba, eu devia ter feito isso, hein? Por que meu dinheiro nesse negócio aí, hein? Olha que besteira! O pecado deve ter esse sentimento em você. Deve causar isso em você. Quando você fica triste, abatido. Porque se quando nós pecamos, nós não sentimos nada, gente, isso é um perigo. Isso é seríssimo. Quando você pecar e não sentir absolutamente nada, é sinal que o Espírito já não está mais em você. Porque é Ele que nos convence do pecado e da justiça. Então se eu pecar e sair, e aí, beleza, não sentir nada, meu irmão, corre para os pés de Jesus, porque você está caminhando a passos largos, onde? Inferno. Nessa hora você tem que pedir misericórdia, orar para não morrer naquela hora, porque senão o diabo já está lá de braço te esperando. Amém? Em nome de Jesus. Continuando, diz assim: converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aqui o apóstolo Paulo fala de arrependimento. Gente, isso aqui é uma receita para você sair daqui bênção. Para você sair daqui a maior bênção do mundo. Arrependimento. Davi foi um homem que fez um monte de caca, um monte de besteira, um monte de coisa errada, mas nem por isso ele deixou de ser chamado o homem segundo o coração de Deus, e nem por isso ele deixou de viver grandes vitórias. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração
arrependido. Arrependimento. Arrependimento é o que não permite que você cometa o mesmo erro. Quando eu me arrependo daquilo que eu fiz, eu não volto a cometer o mesmo erro. Por isso, só o arrependimento é que traz remissão de pecado. Só o arrependimento é que traz o perdão de Deus sobre a sua vida. Não adianta você orar, Pai nosso, perdoa os nossos ofensores, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal. Não vai adiantar nada isso aí. Isso é ladainha para Deus. A única coisa que traz perdão sobre a sua vida, perdão de Deus sobre a sua vida, é o arrependimento. E o arrependimento, eu arrependi, larguei e não vou fazer mais. Você pode cansar, chorar de pedir perdão. Se não houver arrependimento, o pecado continua intacto. Continuando aí, ele diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Para ser uma bênção, nós precisamos assumir a nossa fragilidade e a potência de Deus, para que através das vitórias do Senhor nas nossas vidas, nós sejamos exaltados e Ele seja exaltado através do nosso testemunho. Amém? Em nome de Jesus. Continuando, segundo tópico de 10. Para ser uma bênção, é ser obediente. Abraão passou talvez pela pior prova de obediência que alguém poderia ter passado. Foi quando Deus pediu a ele o filho Isaque como sacrifício. Obedecer, gente, não é fácil. E às vezes nós precisamos fazer a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus, mesmo sem entender. Mesmo sem saber o porquê que eu devo fazer isso, eu devo fazer. Coisas que muitas vezes fogem daquilo que é normal, daquilo que é racional. Por exemplo, você ofertar e dizimar um dinheiro que pelas suas contas vai fazer falta no final do mês. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Porque você está em cima do raciocínio lógico. Você ofertar e dizimar um dinheiro que vai fazer falta para você pagar uma conta, você está andando em cima de um raciocínio lógico. Mas Deus não trabalha com raciocínios. Deus não trabalha com o lógico, com aquilo que é natural. Deus trabalha com o sobrenatural. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. É difícil obedecer a Deus nessa condição. Você obedecer a Deus quando as coisas te agradam, é fácil. Agora você obedecer a Deus quando tem que abrir mão de alguma coisa, é difícil. É aí que a gente vê quem é quem. É aí que nós nos tornamos uma bênção nas mãos do Senhor. É aí que nós tornamos uma bênção na nossa casa. Nós agimos segundo a vontade de Deus, independente daquilo que é a nossa vontade. Preste atenção, um pai chega para o filho e fala, vai lá e compra uma bala para você. Ele vai, tem obediência nisso? Ele está indo porque ele vai ser beneficiado, ele vai comprar a bala para ele. Agora, filho, vai lá e compra a bala para mim, traz o troco e não come a bala. Pai. Não é? O Carol é assim. Carol é assim, ó. Benção, Carol. Vai lá, Carol. Daqui a pouco. Aí a mãe dela vai. Deu que pedir. Deu que pedir. Então Deus é assim. Você fazer as coisas que te agradam é fácil. O duro é você fazer aquilo que você precisa abrir mão de alguma coisa. Isso é desafio. E é isso que faz de você uma bênção. Amém? Para ser uma bênção, nós precisamos ser perseverantes. Não precisa abrir. 2 Crônicas 28:7 diz assim: estabelecerei o seu reino para sempre. Condicional. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Sabe o que ele estava falando? Eu vou estabelecer o seu reino. Ninguém vai colocar a mão naquilo que te pertence. Se você perseverar e andar segundo a minha palavra. Perseverar. Quanto tempo eu tenho que andar segundo a palavra de Deus? O tempo todo. O tempo todo. Não tem dia, hora, minuto, mês, dia da semana. O tempo todo, quando eu perseverar. Mateus 24:3 diz, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar. Há momentos na nossa vida que tudo
coisa incrível, tudo contribui para desanimar a gente. É impressionante. Você liga a televisão, ela quer te desanimar. Você vai conversar com o vizinho, ele te desanima. Você vai brincar com o cachorro te desanima. É uma coisa terrível. Tudo que você faz parece que te leva. Parece que desistir algumas vezes é o melhor caminho. A melhor opção é desistir. E nós vivemos numa constante batalha com o mundo, com o diabo e com os acontecimentos diários. Mas a batalha maior que acontece, ela acontece dentro de nós. Porque nós temos um adversário dentro de nós que se chama dúvida. A dúvida é terrível. E ela ainda conta com tudo aquilo que está ao nosso redor para aumentar a nossa dúvida. E nós podemos contar única e exclusivamente com o quê? Com a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. A dúvida, ela faz com que você cometa loucuras. Ela faz com que você desagrade a Deus. Ela faz com que você se afaste do Senhor. A dúvida que o diabo semeia na nossa mente é muito maior do que qualquer palavra que a gente possa ouvir da parte de Deus. É incrível como a dúvida tem poder de nos consumir, colocar para baixo. Eu falo para você aqui, o Senhor vai, a hora que você sair daqui, Deus vai te dar uma bênção que você, olha, até o mais incrédulo vai se converter. E você fala, eu acredito. Mas quando você sai daqui, a primeira condição adversa, já dúvida naquilo que foi ministrado sobre a sua vida. É incrível como a dúvida nos abate. Existem propósitos nas nossas vidas, da parte de Deus. Na vida de cada um de nós existe um propósito. E esses propósitos, uns vão se cumprir agora, já, nesse instante. Outros vão demorar um pouco. E existem propósitos que só muita perseverança vai nos levar a viver esses propósitos. Por isso, nós não podemos ser dominados pela dúvida. Nós precisamos ter a certeza absoluta de que aquilo que o Senhor nos prometeu vai se cumprir. De que os propósitos de Deus nas nossas vidas vão se cumprir, independente de tudo aquilo que a dúvida está me mostrando, porque ela tem como aliado as coisas que estão acontecendo, sim ou não? Como é que eu posso acreditar que esse país tem jeito? Como é que eu posso acreditar que a Dilma está com os dias contados, se tudo que eu vejo é o contrário? Tem que continuar perseverando e acreditando que existe um Deus que é poderoso e no tempo determinado vai se levantar em meu favor e vai trazer aquilo que eu necessito. Amém? Perseverança. Nós precisamos perseverança. Todos os propósitos de Deus vão se cumprir desde que a gente não desista deles. Amém? Em nome de Jesus. Eu sei que tem gente que tem propósito de casa própria, tem propósito de mudança, tem propósito de filho abençoado, tem propósito de um monte de coisa, e você olha para aquilo que está ao seu redor e a dúvida vem, vai acontecer. Olha a situação que está, isso não tem chance de acontecer. É nessa hora que a nossa fé tem que falar mais alto. É nessa hora que a palavra de Deus que foi ministrada nas nossas vidas tem que vir à nossa mente e nos colocar de pé, nos encher de esperança novamente, que a gente continue perseverando no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, a bênção de Deus não está em lugar nenhum. A bênção de Deus não está em ninguém e nem em coisa nenhuma. A bênção de Deus deve estar em nós. Amém? Porque coisas desaparecem. Pessoas desaparecem. Mas as bênçãos de Deus, a bênção que está sobre nós, essa é sempre. Então você pode sair daqui nessa noite sendo uma bênção. E se você sair daqui nessa noite sendo uma bênção, você será uma bênção na sua casa. Mas a minha casa é uma bagunça, mas a partir de hoje eu sou bênção nesse lugar. A partir de hoje eu vou abençoar esse povo.
minha casa será uma bênção. Sabe por quê? Porque eu sou uma bênção. O que Deus falou para Abraão? Abraão, seja você uma bênção. Através de você, muitos serão abençoados. Então eu preciso primeiro, antes de eu cobrar de alguém que ele seja uma bênção em casa, na família, no trabalho, eu preciso ser essa bênção. E você vai sair daqui dessa para ser uma bênção na sua casa, para ser uma bênção no seu trabalho, para ser uma bênção na sua escola, para ser uma bênção na sua academia, para ser uma bênção na faculdade, no cursinho, aonde você estiver, você será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Deus te chama nessa noite, não para te abençoar, mas para fazer de você essa bênção. E a palavra diz que aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai te entregar por herança. Amém? Interessante, a pastora contou o testemunho do menino, na quinta-feira, não sei quem ouviu, do menino que era cheio do Espírito Santo de Deus, que era mó bênção, e o pai dele era macumbeiro. E quando ele chegava em casa, ele dizia para os demônios, sai tudo fora agora, hein? Porque agora quem chegou aqui sou eu. Bênção de Deus chegou nessa casa, não quero demônio nenhum nessa casa mais. Pode tudo aqui, porque agora sou eu que estou na área. E o pai dele conseguia, porque não baixava espírito nenhum, porque ele estava lá. Aí um dia ele chegou para o filho e falou, filho, você vai demorar para ir embora? Aí ele falou, por quê? Ele falou, não, é que eu preciso fazer uns negócios aí, e os demônios disseram que não vem se você estiver aqui. Você está entendendo isso? De mistério, você benção. Você vai chegar naquele lugar lá, que é uma bagunça, que é uma desordem total, falou, agora quem chegou é a bênção de Deus aqui. Não quero demônio nenhum nesse lugar. Vaza tudo aí, porque agora é Deus que está reinando nesse lugar aqui. Amém? É assim que nós temos que ser. Nós temos que ser luz nas trevas, nós temos que ser o sal do mundo, nós temos que ser o referencial nessa terra. O pessoal tem que olhar para nós e querer seguir a gente, como a gente age, querer conhecer o Deus que a gente serve. Chega de mesmice, chega de ser igual a todo mundo, chega de ser confundido com a maioria. Em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui para ser bênção em nome de Jesus. Aquele trabalho fubango que você está lá, sabe aquele trabalho lá, fubango? Aquele trabalho sem vergonha, com aquele monte de gente sem vergonha lá, você vai chegar lá e vai ser bênção naquele lugar lá. Sabe aquele lugar onde você trabalha com o pessoal falando palavrão, pornografia, bagunça? Você vai chegar lá e falar, opa, a bênção chegou agora, hein? Não quero mais essa baixaria aqui não. Acabar essa história aqui em nome de Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque você é bênção. Você vai fazer a diferença naquele lugar. Sabe aqueles amigos seu chulé lá? Aqueles amigos lá que te contamina? Você vai chegar lá e falar, agora quem contamina sou eu, hein? Amém. Agora sou eu que arrasto multidão aqui, hein? Agora vocês vão fazer o que eu quero aqui. Sabe por quê? Porque eu sou a bênção de Deus nesse lugar. Amém? Você é bênção de Deus. Você é mais que vencedor. Porque a bênção do Senhor não está naquele lugar. Está em você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. E eu quero que você que quer ser bênção, você que quer ser bênção aonde você estiver, você vem aqui à frente, nós vamos orar junto. Vamos orar junto, eu vou descer porque eu quero orar também. Eu vou orar para você e vou orar para mim e vou orar para todos nós, para que a gente saia daqui hoje uma grande bênção em nome de Jesus. Que vê o brilho de Jesus no seu rosto. O pessoal vai ter que ver um diferencial em você em nome de Jesus. Dá licença. Eu quero ser bênção na minha casa, eu quero ser bênção nos meus negócios, eu quero ser bênção no meu casamento, eu quero ser bênção nos meus filhos, para que a minha bênção contamine a todos eles em nome de Jesus. Aleluias. Aqueles diabos não vai ter mais. Glória a Deus.